boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, tudo sobre o futebol mineiro. E no programa de hoje a gente fala sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminina, porque tem seleção brasileira em campo na tela da Band. A seleção brasileira masculina também entra em campo e vai exatamente jogar contra a Venezuela, jogo em Salvador. Vamos falar de Atlético, Cruzeiro também, poucas notícias, né? Porque, bom, futebol parado, no Cruzeiro o assunto não é futebol. E no Atlético o assunto hoje em destaque é sobre Rodrigo Santana, hein? Sobre Rodrigo Santana, daqui a pouco vocês vão saber o que é. Antes, só dando uma passada rápida aqui, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino encara a Itália, logo mais às 4 da tarde, jogo que será transmitido, inclusive, aqui na tela da Band, precisando apenas de um empate para avançar na competição. Falei agora no jogo aberto e vou repetir aqui. Se olharmos simplesmente para a questão de ranqueamento, de jogadoras mais ou menos valorizadas, jogadoras que estão em clubes maiores e menores e tal. Obviamente, a Itália, por estar na Europa, né, ela consegue deslocar essas jogadoras para clubes que são tão grandes e tal, mas, aliás, que são maiores que alguns clubes aqui no Brasil. Porém, o ranqueamento, o Brasil está 5 posições à frente da Itália. Dentro da competição, perdeu para uma seleção que a Itália ganhou. Embora o Brasil tenha sofrido nos pênaltis, sofrido com um pênalti não dado, que foi um pênalti muito claro, que a árbitra não deu e nem consultou o VAR. Então, teve a questão da arbitragem que prejudicou o Brasil contra a Austrália. Contra a Itália já está classificada. Jogar contra a Itália já classificado, foi o que eu falei agora no jogo aberto. A seleção italiana deve entrar em campo um pouco mais relaxada. Isso pode ajudar, desde que a seleção brasileira crie e faça os gols, né? Porque como perde gols também. A atacante Andressa Alves lesionou a coxa, fora da Copa, e é uma jogadora extremamente importante. No lugar dela, a Ludmilla deve entrar, outra baixa para o jogo de hoje, a Formiga, que está suspensa, e a Marta, que não está 100%, mas é o que eu falei também. Não dá para especular em cima da Marta, né? Se o departamento de fisiologia chegar e falar, não, pode escalar, o Vadão vai escalar. E aí, mais com a confiança no departamento de fisiologia do que em qualquer coisa que leve para o achismo, né? Não, vou escalar porque eu acho que tem que escalar, porque ela é importante. Bom, importante todo mundo sabe que é. Mas o departamento de fisiologia diz o quê sobre a questão da lesão, e se aguenta 45, 30, 15, enfim. É aproveitar da Marta o que ela pode dar, de oferecer de melhor durante o tempo que ela tiver disponível e ponto final. Mesmo até com empate classifica e até mesmo com uma derrota, dependendo do saldo de gols, o Brasil ainda pode entrar. Bom, deixa eu falar aqui para você, sabe aquele contrato que você assinou, mas não leu? Na maioria das vezes ninguém leu o contrato todo. Ninguém leu o contrato todo. Aquele contratão padrão, gigante, todo armado, impossível de você ler completamente, com várias garantias, mas as garantias são principalmente para o banco, nenhuma para você. Um contrato excepcional para a financeira, né? Você não coloca regra nenhuma, você aceita, assina e depois, quando você vai fazer conta, você toma um susto. Né? De comprou um carro, está pagando 2, tinha uma dívida bancária, financiou a dívida e ela praticamente dobrou. Entrou no cheque especial, gastou, esse negócio que é do capeta, esse negócio de cheque especial, entrou, gastou, e aí quando você vai fazer as contas, você identifica que está pagando o dobro. Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, certamente. Quem pode detectar se há juros? Nossos consultores, que estão nos telefones que estão na sua tela. 2559-8877, 99695-3077. Quando você ligar, os consultores vão atender o contato e aí você vai passar informações. Você não precisa ter carnê, não precisa ter contrato, mas precisa ter as informações. Então, eles vão averiguar, fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. Se eles detectarem que há cobrança de juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida. Para isso, tem que entrar em contato. 2559-8877, 99695-3077. Ligue já, chame que é bom demais. Deixa eu falar de Copa América. Brasil encara a Venezuela hoje à noite em Salvador. Uma vitória garante o Brasil também na próxima fase. Seleção com o objetivo de convencer torcedores. Parece que não há ainda uma sinergia, uma sintonia, né? Lá em São Paulo sempre foi assim, é um tipo de público diferente daquele público que frequenta
estádio de futebol e tornou-se ainda mais diferente, principalmente pelos valores aplicados em ingressos, né? Ontem eu estava vendo, ouvi boa parte da entrevista ontem do presidente da CBF, do Caboclo, no programa do Galvão, e ele não conseguiu responder, inclusive, a uma pergunta do Tino Marcos, claramente, sobre por que adotaram esses preços. Ah, não, porque o COL, que é um prestador de serviço para a CBF, ele fez estudos avançados. Porra, que estudos avançados o quê, Caboclo? Se você fizer estudos avançados, meu amigo, o ingresso vai para 10 pau. Porque o país está com 14 milhões de desempregados, numa crise ferrenha. E vocês metem o ingresso mais barato a R$120. Em Jogos do Brasil, o ticket médio, R$400. E aí vocês vêm cobrar a proximidade da torcida com a seleção? Cara, não dá. É um escândalo os preços aplicados. Se os caras fizeram um estudo avançado e entenderam que o ingresso mais barato tem que custar, ele falou, tem ingresso 60 com meia 30. Me fala onde é que tem, que eu não sei. Qual a carga de ingressos de 60 a 30 meia? Mas nem todo mundo paga meia, porque não foi 30 inteira, né? Aí o estádio receberia um bom público. Como é que um pai de família leva uma família para ver um jogo? Esse Venezuela e Bolívia aqui vai ser uma maluquice, né? Ninguém no estádio. Então já fizeram um estudo avançado, porra, então pega os caras que fizeram o estudo e demite os caras, porque eles não sabem nada. Não, mano, é porque está X% a menos do que na Copa? Não. Quem foi no 7-1 do Brasil relatou que foi nesse jogo do Uruguai contra o Equador e pagou mais caro no mesmo setor. Então é mentira o que você está falando. Não dá para aceitar esse argumento técnico, aliás, piegas pra caramba, não dá para aceitar e imaginar que não foi feito um estudo avançado, não há o que contestar, são números, nesse caso há. Porque você faz um estudo, eu acho até que quem fez esse estudo da seleção brasileira, do COL, para determinar preço de ingresso na Copa América, foi o mesmo que fez o estudo aqui do metrô de Belo Horizonte, metrô / trem de superfície, deve ter sido o mesmo. Que aumentou, quanto que foi o aumento, André? Quantos por cento aqui do metrô? Um aumento absurdo, o negócio custava 1 e pouquinho, foi para quase 5 pau. Deve ter sido a mesma equipe que fez. Não tem justificativa, também deve ter sido um estudo técnico avançado, com pessoas formadas, especialistas em desenvolverem essa teoria, né? Aí mete o ingresso mais barato a 120 e aí 136% de aumento no trem de superfície aqui de Belo Horizonte. O quilômetro mais caro do Brasil para uma porcaria de serviço. Mas você está falando que isso não está no Brasil, gente? Não, estou falando que foi a mesma equipe que deve ter feito o estudo para determinar o valor dos ingressos dos jogos da Copa América. Bem feito, tomara que não vai ninguém. Bem feito, estou achando gostosinho no azeite. Jogo do Brasil vai dar gente, vai encher e tal. Mas aí tem, né? Já o Chile lá ontem, até que deu uma torcida. O estádio para 70, deve ter dado o quê? 30 e poucos mil ontem no Morumbi. Tomara que dê público baixo em todos os jogos. Para aprender a largar a mão de ser trouxa. Era só isso que eu tinha para falar. Sobre a questão da Venezuela, só destacando, eu estava lendo uma matéria na Folha. A Venezuela teve uma evolução no futebol, de 2016 para cá principalmente, apesar do país viver uma crise política / social, o investimento no futebol daquele país, as pessoas que colocaram dinheiro, são jovens gestores que aplicaram muito dinheiro no futebol porque eles autorizaram fazer todos os negócios em dólares. Então, tudo que é feito no futebol dentro do país é feito em dólar. Então, isso valoriza, deixa os clubes mais competitivos nas contratações, na aplicação de recursos para melhoria de categorias de base, de clubes de futebol. Então, por mais que o país viva uma situação social e política realmente lamentável, né, degradante, o futebol está a parte disso, porque vive, talvez, dos grandes momentos entre seleções que não têm tanta tradição aqui no continente. Então, esse negócio de liberar
que as negociações, toda a aplicação do dinheiro que é feita no futebol, seja em dólares, isso tem valorizado muito e trazido benefícios, né? A base tem chegado até mais longe que o Brasil em competições e você nota também uma melhora até mesmo na seleção principal, que o Brasil pode até vencer por um placar mais elástico do que venceu a Bolívia, pode até vencer, mas a Venezuela hoje é uma seleção superior à Bolívia e acho que já dá para brigar quase que de muito perto com a seleção peruana. Pessoal, deixa eu chamar um intervalo. Na volta, eu vou falar rapidamente de Cruzeiro e Atlético, rapidamente sobre a questão do Rodrigo Santana no Atlético, tem a questão do Murilo no Cruzeiro e esse negócio do Carlinhos Sabiá também, dessa comissãozinha aí que eu não estou entendendo. Vamos falar daqui a pouco, até já. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Uma última notícia sobre o Cruzeiro, muita gente já sabe, concluiu a negociação do zagueiro Murilo para o futebol russo, já falamos isso aqui ontem, 22 anos, assinou com o Lokomotiv Moscou, gosto muito do futebol do Murilo, nunca vi, nunca falei, não conheço, sem ninguém ligado a ele, mas gosto e acho que vai se dar muito bem na Europa. O negócio gira em torno de 11 milhões de reais. Por falar em venda de jogador da base, o Cruzeiro é investigado, né, porque teria repassado 10% da venda do lateral Mike, que é o empresário Carlinhos Sabiá, que nem tem registro na CBF. Eu só quero entender uma coisa, eu gostaria que alguém do Cruzeiro me explicasse. O Cruzeiro tem um produto. Aí o Cruzeiro precisa fazer dinheiro, oferece o jogador ao Palmeiras. O Palmeiras se interessa pelo jogador. O empresário, o jogador tem 2 empresários. O negócio não teria que ser feito entre as partes envolvidas, Cruzeiro, Palmeiras, jogador e agentes? Por que o Carlinhos Sabiá entrou no negócio? Eu só quero entender. É porque eu não estou entendendo o mecanismo. Por que ter um preposto num negócio que já conta com o empresário? É o Bertolucci, né? Que já conta com o empresário. Por que ter um preposto? O Carlinhos Sabiá pegou 800 mil, por quê? O que ele fez para ganhar os 800 mil? Eu não entendo. Eu tenho um jogador. Você que está em casa quer comprar. Eu não quero mexer no negócio porque eu tenho um advogado que cuida de tudo. Aí passo para o meu advogado, Antônio Queiroz. Doutor Antônio Queiroz vai lá, na sua casa, do seu clube, vende o jogador, intermedia tudo, o jogador assina, o doutor Antônio assina por mim, eu assino autorizando que ele assinou, dou a procuração para ele, você que comprou assinou, o negócio está feito, Por que ter um... Eu só quero entender, me explica, pelo amor de Deus. Por que ter um preposto? Por que o Carlinhos Sabiá receberia 10% de um negócio feito entre Cruzeiro, Palmeiras, jogador e seu agente? Eu estou vendendo a minha casa, você quer comprar. Vamos mais um exemplo. Eu ponho meu advogado para resolver para mim. Se você tiver o seu advogado, vão resolver os dois. Se você não tiver, você é meu advogado. Por que eu tenho que chamar o Pisquila que está aqui do meu lado? Ó, Pisquila, eu vou vender aqui, você vai ganhar 10%. Ora, por que você vai ganhar 10%? Sinceramente, não entendi. Gostaria de entender. Tem que ser investigado e se alguém puder me informar, me ajudar com essa informação, eu chego aqui amanhã e explico certinho. Sobre a questão do Rodrigo Santana, deixa eu falar rapidamente. Recebi ontem à tarde, no início da tarde, recebi uma ligação de um amigo da imprensa lá de Florianópolis, me perguntando se o Rodrigo Santana, se eu entendi que o Rodrigo Santana poderia deixar o Atlético. Deixar o Atlético? Como assim? Não, porque o Avaí está nos casos de demitir o Geninho. Eu falei, peraí. E aí nós recebemos uma informação aqui em Florianópolis que ele foi sondado. Eu falei, opa, o Rodrigo, veja só, não estou dizendo que recebeu uma proposta, estou dizendo que um amigo da imprensa lá de Florianópolis me ligou ontem perguntando se eu sabia alguma informação sobre uma possível saída do Rodrigo Santana, que teria recebido uma sondagem. Eu falei, cara, não sei de nada. Fato é que o Avaí fechou com o Alberto Valentim. Mandou o Geninho embora, contratou o Alberto Valentim. Aliás, o Alberto Valentim é doido, né? Porque todo mundo sabe que dificilmente o Avaí vai conseguir se safar de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, se continua numa situação de derrotas, daqui a pouco é mais um que sai. Eles acham que o treinador vai fazer milagre, né, com o Avaí na competição, com o CSA.
difícil, né? Difícil imaginar. Aliás, um clube muito simpático, o Avaí, de uma bela camisa, inclusive. Mas eu não tinha informação disso aí. Ele falou, não sei. Eu falei, porque aqui me passaram uma informação que sondaram o Rodrigo Santana. Então, veja vocês, o Rodrigo Santana faz um bom trabalho no Atlético. A desorganização era tão grande que o Rodrigo Santana, recém-chegado, emergente no futebol, um jovem treinador, chegou e com pouco tempo de trabalho, com muito pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu organizar o time a ponto de chamar a atenção de outros clubes fora do eixo interessados no seu trabalho, hein? Então, eu imagino que se o Rodrigo recebeu alguma ligação, tenha agradecido, né, porque ele é técnico do Atlético, tenha agradecido, e isso deve ter sido muito bom para ele, saber que tem um reconhecimento também agora de clubes fora do estado. Amanhã a gente volta ao 12h50, sem ar-condicionado, para não piorar a sinusite, a coisa vai melhorando aos pouquinhos. Amanhã tem Brasil, gente. Hoje não tem, porque tem bola rolando, mas amanhã, 12h50, estamos de volta aqui com os donos da bola. Um abraço a todos. Tchau, meu povo.